Olá, bom dia a todos. Nós vamos dar início agora ao terceiro painel dos impactos econômicos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Hoje, numa reunião do Conselho Consultivo Desenvolve Rio, que é uma série de... A gente está reunindo aqui representantes de algumas das 58 instituições que compõem o fórum, para a gente desenhar uma programação de encontros regionais e pensar a temática da diversificação econômica, e principalmente reunir uma agenda que pode ser encaminhada para o legislativo para pensar no tema da recuperação econômica. Agora, muito mais adiantada por conta de todos os impactos que a gente já está vendo acontecer por conta do novo coronavírus. A gente hoje vai ter vamos receber aqui especialmente o Bruno Bondarovski, que é diretor do programa da Secretaria de Burocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, professor Elton Freitas, doutor em Economia pelo CDPLAR, UFMG, pesquisador residente no CDPLAR e também analista de negócios da Federação das Indústrias de Minas Gerais, e a Juliana Lohmann, que é analista de políticas públicas do SEBRAE, que também está muito próxima dessa temática da diversificação econômica e vai poder contextualizar como é que as empresas estão agindo em relação a isso, as micro e pequenas empresas. Então, eu vou dar início ao nosso painel, agora que vai durar por volta de 1 hora, e a gente está ao vivo no YouTube. Lembrando a todos que estão aqui assistindo, que fazem parte do Conselho Consultivo, de deixar no mudo a sua fala para a gente não ter a interferência de barulhos externos. Eu vou passar a palavra agora para a Juliana Lohmann, que é analista de políticas públicas do SEBRAE, RJ. No ano passado, o pessoal das políticas públicas fez um trabalho muito interessante de trazer essa metodologia para analisar algumas regiões do estado do Rio de Janeiro, e eu queria que ela falasse um pouquinho desse desafio e também agora de como é que as micro e pequenas empresas estão olhando para essas oportunidades de diversificação em tempos de coronavírus, e aí contextualizando também o objetivo desse nosso painel, desse terceiro painel, que é mixar, né, toda essa parte teórica da diversificação econômica com os desafios que a gente enfrenta hoje por conta da Covid-19, de todo o processo de bloqueio, de movimentação entre as cidades e principalmente das decisões que estão desacelerando determinados setores da economia do Estado e também do Brasil, enfim. Então, eu vou passar a palavra para a Ju, para ela fazer a apresentação dela. Obrigada, Geisa. Bom dia a todos. Agradecer aí pela oportunidade da gente ver essa apresentação que me parece ainda mais relevante nesse momento, né? De entender como é que o estado do Rio de Janeiro, principalmente, né, quando a gente vê aquele mapa em que a bolinha, né, da questão do petróleo, ela aparece bem em destaque, e retomar também como é que a gente consegue fazer um zoom, né, focar melhor também em regiões. Interessante quando o Elton apresenta das possibilidades para Minas Gerais, Minas Gerais, né, como olhando aí as oportunidades de Estado, mas isso também nos permite fazer, né, focar mais ou menos em uma região. E daí eu queria trazer alguns exemplos de situações que estão acontecendo agora, nesse momento, né, de pandemia, e que estão tendo reflexos, e aí são reflexos positivos e alguns negativos, a partir de algumas tomadas de decisão, né, de algumas decisões tomadas pelo governo, para que haja ou não uma maior diversificação em alguns setores, em algumas atividades da economia e de algumas empresas do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria aproveitar esse momento, né, para compartilhar com vocês a experiência aí de algumas empresas e alguns setores que estão chegando ao SEBRAE, junto a algumas outras áreas parceiras nossas. Então, a gente tem empresas que simplesmente pararam de produzir e que, nesse momento, conseguiram trabalhar de forma rápida a dar esse salto, né? O macaquinho conseguiu, usando a analogia que o Bruno fez,
o macaquinho conseguiu saltar uma outra árvore para aproveitar esse momento. Então, eu estou trazendo aqui, queria trazer 2 exemplos, né? Um foi o exemplo a partir da resolução, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não sei se todos viram, mas a resolução da RDC 356, que foi uma resolução da Anvisa, que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um momentinho. Ela conseguiu dar, nem que seja momentaneamente... Sumiu aqui, peraí. Só um momentinho. Nem que seja, eu não vou compartilhar, mas é a resolução 356, uma resolução da Anvisa, né, que teve desdobramento em todas as visas estaduais, que fez o quê? Ela, de forma temporária, ela simplificou alguns dispositivos, né, para aquisição, fornecimento e produção de serviços em saúde. E o que teve de interessante nisso, né? De forma extraordinária e temporária, ela permitiu, então, que empresas que já fabricavam produtos de saúde ou não fabricavam, pudessem, então, passar a produzir, por exemplo, máscaras cirúrgicas, respiradores, óculos de proteção, proteções faciais, aqueles que eles chamam de face shields, que são aquelas máscaras transparentes, gorros, aquelas proteções dos pés, válvulas, circuitos e conexões. E daí, o que eu consegui ver de muito interessante, e algumas empresas chegaram, né, nesse sentido. Retomando aí a análise que o Bruno fez em relação à região serrana do Rio, né, do Rio de Janeiro aqui. Uma grande especialidade em fabricação, facções de produtos de vestuário, né? Lingerie. Nesse momento, o setor mais impactado pela pandemia, demonstrado por diversas pesquisas, foi o de vestuário, e já parte dessas empresas começaram a produzir essas máscaras. O que me preocupa, o que é legal, iniciativa interessante, né? Porque agora elas vão começar a fazer, então, máscaras, algumas seguindo as exigências da Anvisa e da própria ABNT, a Agência Brasileira de Normas Técnicas, para que sejam fornecidas para hospitais, e outros com produções um pouco mais simplificadas para atender essa nova recomendação, né, do Ministério da Saúde, para que as pessoas usem próprias máscaras de pano, TNT. Então, o que a gente já vê é um movimento desse grupo de empresas que nada produziam em relação a máscaras cirúrgicas e outros produtos de saúde nesse sentido. Uma preocupação, que todo mundo de lá passe a produzir máscaras. E daí esquecemos de todo o resto, né? Quando a gente olha para essa lista, será que essas empresas não poderiam produzir os gorros que estão na resolução? Será que elas não poderiam produzir as vestimentas de saúde, que são que os médicos precisam utilizar também, né? Os gorros, enfim, que outros tipos de materiais ou produtos eles poderiam passar a exportar, já utiliza, ou exportar, produzir, passar a vender, seja para o governo, seja para o público final, passasse a produzir, né? Para além das máscaras. Então, essa é uma questão. Uma outra empresa, e aí eu vou trazer para vocês, porque eu achei muito interessante, era uma empresa que nada tinha a ver com a parte de saúde. Ela é um cliente nosso, inclusive, ela é atendida também está sendo atendida também pela Firjan. E vocês estão me escutando ainda? Essa outra empresa, ela trabalhava com comunicação social. Deixa eu ver se eu consigo
agora sim compartilhar aí com vocês, só para vocês verem o portfólio dela, porque ainda não foi, eles ainda não fizeram a atualização, mas que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, o nome dessa empresa, engraçado, ela quando... Ela não está aparecendo aqui. Bom, o nome dessa empresa é a Hightech, ela era uma empresa de comunicação social, ela fazia adesivação de materiais, praticamente uma gráfica, tinha um trabalho de uma gráfica. O trabalho dela parou, praticamente 100% daquilo que ela produzia, então ela não, todos os pedidos delas foram encerrados agora com o fechamento, né, com a tomada de decisão de fechar aí o comércio, e ela viu essa oportunidade de começar a produzir os face shields. E está agora produzindo não apenas para a população em geral, mas para hospitais, seguindo as regras, as mais rígidas regras de saúde. Esse foi um caso bem interessante também. Ela já está produzindo em menos de 10 dias, gente, 140 mil produtos desse, né, que são os face shields, e parte disso ela está doando, mas ela já está comercializando, então emitindo nota fiscal. Quer dizer, isso é um exemplo concreto, né, de algo que a gente está falando que é de diversificação econômica. Agora, nada disso a gente está falando de maneira que tenha acontecido de forma planejada, orientada por políticas públicas, seja do Estado ou do próprio município, quando olha a sua região, para que pudessem, então, ter uma decisão estratégica na hora dessa produção. Nada disso foi produzido tendo esse olhar. E o que eu trago para vocês são apenas alguns exemplos, né, de como que, se a partir de um evento, né, como esse, peculiar, algumas empresas, em menos de 2 semanas, conseguiram migrar a sua produção, né, sair desse buraco de zero comercialização para começar, de alguma maneira, fabricar, diversificar a sua questão. Eu fico imaginando se a gente consegue fazer isso de forma organizada, sistematizada, com diálogo, para que a gente possa, né, mostrar esses dados que o Elton, desse exercício, por exemplo, que ele fez em Minas, do exercício que o Bruno apresentou agora ao longo, né, vendo aí o estado do Rio de Janeiro em 3 momentos, dando um zoom, fazendo um olhar um pouco mais detalhado de algumas regiões, como é que a gente não poderia, né, potencializar isso. Então, esse era o meu recado de hoje. Queria deixar exemplos aí factíveis de clientes que estão chegando nesse momento, né? E eu acho que são exemplos importantes para que a gente possa, então, suscitar alguns questionamentos daquilo que pode acontecer de forma ainda melhor se a gente consegue olhar a teoria e juntando a prática nesse momento, né? E aí, é claro, tendo como desafio olhar não aquilo que pode ser produzido agora, a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Eu trouxe, então, um exemplo de uma resolução, né, específica do governo federal que teve impacto em algumas atividades que estão acontecendo aí em nossas cidades, mas específica de uma questão de saúde. Nós temos muitas outras, né, que podem ser observadas e que podem servir de caminho, alternativa para isso. Beijo para vocês
Obrigada, Elton, mais uma vez, e passo a palavra novamente agora para a Geisa. Obrigada, Juliana. Só uma das coisas que você falou, assim, em relação a essa questão da não participação do Estado nisso. Eu acho que o exemplo que você trouxe é bem concreto de como uma resolução de uma agência pode ajudar a direcionar a produção, a redirecionar para um momento, um evento que a gente vê se desdobrar em todo o mundo. Então, acho que tem aí elementos muito interessantes da análise e da participação do Estado como um ente que pode direcionar esse desenvolvimento, logicamente, em momentos um pouco menos tensos como o de agora, né, orientando aí quais são as áreas em que a gente pode crescer, em que a gente pode fazer apostas para poder diversificar a economia do Estado do Rio de Janeiro, mas também em momentos de grave crise econômica, como é que acelerar esses processos, reduzir barreiras pode ajudar também a manter vivos os negócios para responderem às demandas que se colocam na atualidade. Eu vou passar só para as considerações finais, Elton e Juliana, para fazerem as suas análises e a gente vai encerrar esse painel. Queria só reforçar, eu acho que esse espaço, né, que o Fórum está propondo é um espaço específico, interessante e oportuno para a gente discutir essa temática, olhando para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a partir desse momento específico, né? Acho que aqui foi um momento também da gente poder conhecer um pouco mais ferramentas que existem que podem nos ajudar na discussão em relação, inclusive, à elaboração de propostas de políticas públicas, portanto, o papel do legislativo, né, e entender o que está acontecendo nas regiões. Muito interessante isso, Geisa, até porque a gente sabe que as regiões elas também têm alguns trabalhos, ou alguns municípios, e especificamente algumas localidades, já trabalham extrapolando as propostas municipais. É importante que a gente ouça o que vem deles também, né? E fazer essa troca olhando a partir desse zoom, né? Não, porque para muitas regiões pode ser que o olhar estadual fique bastante distante da realidade local. Então, fazer esse exercício também que o Elton apresentou, que o Bruno apresentou, olhando essas micro, meso-regiões, são importantes para que a gente possa, então, aproximar também a possibilidade de diversificação econômica da matriz dessas empresas, né, nessas localidades. Queria reforçar isso e colocar, então, né, fica posto o desafio aí da gente pensar, porque é isso, né, essa diversificação, a gente pode entender aí, pode ter aí ainda alguns impactos a partir de alguns marcos legislativos, resoluções que venham, decretos e leis que venham a serem publicadas nos próximos dias, enfim, mas que a gente não perca de vista aí a possibilidade de a gente olhar como alternativa, né, de incentivo à diversificação, produção, fabricação, comercialização. E aí, para o Estado do Rio, olhar essas oportunidades, né, de maneira mais sistematizada e a partir de dados. Eu acho que é isso que fica, né, dessa nossa conversa.